Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da Plano & Plano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.planoeplano.com.br, clicando no banner Webcast. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e em BR GAAP e IFRS, aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Plano & Plano, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Plano & Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Contamos hoje com a presença dos senhores Rodrigo Von, Rodrigo Luna e João Hoppe, respectivamente diretores-presidente, vice-presidente e financeiro e de relações com investidores da Plano & Plano. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Muito obrigado aos presentes pela participação na teleconferência da Plano & Plano. Por favor, vamos começar pelo slide 5. Hoje, apresentaremos os resultados financeiros de 2021, mais um ano com diversos recordes que ilustra a nossa jornada de crescimento sustentável. Em 2021, a companhia estabeleceu novos recordes históricos de lançamentos ao atingirmos 1,46 bilhões de reais em VGV. As vendas líquidas somaram 1,33 bilhões de reais. Já a receita líquida somou 1,27 bilhões de reais. E, finalmente, o lucro líquido, que atingiu 135 milhões de reais. As vendas líquidas 100% Plano & Plano representaram um crescimento de 52% em relação a 2020, enquanto a receita líquida teve um aumento de 41% no mesmo período. O ROI da companhia nos últimos 12 meses foi de 49%, uma taxa de retorno de destaque no setor, considerando os resultados das empresas de capital aberto. No quarto trimestre de 2021, as vendas líquidas de 1.618 unidades resultaram em um total de 304,5 milhões de reais em VGV, 100% Plano & Plano, o que representa um crescimento de 7,1% em relação ao VGV do mesmo período do ano anterior. Por sua vez, no mesmo período, a receita líquida cresceu 8,4%, atingindo 298 milhões de reais. Este trimestre também foi marcado pelos efeitos de pressão de custos de produção. Intenso trabalho na busca pela mitigação dos impactos desses aumentos na execução dos projetos. Reestruturação dos fluxos de pagamentos de materiais e serviços nos canteiros. Ganhos de produtividade.
novas determinações da estrutura de despesas de marketing e comercialização e repasse gradativo dessa inflação de custos nos preços de venda são algumas das ações tomadas para a superação dessa conjuntura atual. Outro ponto de destaque em 2021 foi o avanço da Plano & Plano no mercado da classe média. Com histórico de bons resultados neste mercado em sua história e alinhados com a demanda atual das faixas acima do Casa Verde e Amarela, enxergamos uma ótima oportunidade de negócios, principalmente levando em consideração nossa região de atuação no estado de São Paulo, majoritariamente no município de São Paulo, onde encontramos demanda abundante e com maior capacidade de renda. É uma diversificação importante que reforça a trajetória de crescimento sustentável para os próximos anos. Em 2021, 10% do VGV lançado já se enquadrou nesta faixa de renda de classe média, acima do programa Casa Verde e Amarela. E para 2022 e 2023, esperamos ampliar ainda mais esta participação. Gostaríamos de destacar também que a companhia mantém sua transformação e constante evolução como empresa listada na B3. Atentos e comprometidos com a evolução de nossas operações, em 2021 divulgamos nosso primeiro relatório de ESG. Nesse período, a Plano & Plano conquistou a certificação Great Place to Work e é a única incorporadora no índice IGPTW da B3. Também foram feitas diversas ações nas áreas de recursos humanos, como a implantação de uma nova forma de avaliação de desempenho, processos para o desenvolvimento e retenção de talentos, além da criação do programa de trainees. Além disso, diante desse cenário de instabilidade econômica, avançamos nosso mapa de riscos e reforçamos os trabalhos de auditoria interna. A companhia foi uma das 17 empresas do setor indicadas ao prêmio Reclame Aqui de 2021, obtendo o 3º lugar entre as incorporadoras, a melhor colocação entre as empresas que atuam com clientes de baixa renda, que exige uma dinâmica muito peculiar, dado o alto volume de clientes ativos. Todas essas ações ajudam os gestores da companhia a entender o diagnóstico atual, estabelecer novas metas e agir para melhorar os parâmetros mais relevantes. A administração continua confiante que poderá continuar a expandir as operações da companhia de maneira rentável e com os riscos controlados. Outro ponto de destaque foi que em 2021 a companhia lançou um programa de recompra de ações e mantém sua convicção no valor justo de suas ações. O valor de ações recompradas até esta data é de 4.350.000, o que representa 2,13% do total de ações da companhia. Gostaria de destacar um aspecto relevante de nossa operação e reafirmar a diligência com a qual a Plano & Plano acompanha seus custos de construção. A companhia, desde a sua fundação, tem no seu DNA obsessão por implantar e acompanhar processos de engenharia. Celebrando este ano 25 anos de história, em cada projeto, os nossos custos de construção sempre foram acompanhados num detalhe. Cada unidade de custo analisada com muito critério. Os custos de construção são acompanhados continuamente e os orçamentos são atualizados ao final de todos os meses, sem exceção. Os orçamentos não estão atualizados com todos os custos incorridos, bem como inclui uma previsão de novos preços com as devidas projeções inflacionárias para os materiais e serviços a incorrer ainda não contratados. Temos, inclusive, um índice de inflação próprio, o ICPP, Índice de Correção Plano & Plano, que pondera os efetivos preços praticados em nossas obras
e que é confrontado com os índices oficiais para efeitos de aprimoramento de nosso planejamento e controle. Este ponto será abordado novamente durante a apresentação, quando comentarmos a margem bruta do período. Como mencionado, em 2022, a Plano & Plano comemora 25 anos de existência. Ao longo de sua trajetória, planos e crises econômicas, oscilações de mercado não faltaram. Mostrando sempre resiliência e alta capacidade de reação, mesmo diante dos desafios propostos, nossos resultados traduzem crescimento e consistência operacional. Temos pela frente um ano desafiador. Depois de 2 anos de pandemia e com as incertezas de uma guerra pela frente, estamos trabalhando para continuar crescendo e recompor margens, de forma que no final de 2022 possamos estabelecer novos recordes históricos na Plano & Plano. Por favor, passarem para o slide 6. Antes de repassarmos os dados específicos de 2021, gostaríamos de relembrar os resultados de médio prazo da Plano & Plano. Vemos que, entre 2017 e 2021, os lançamentos cresceram 147%, de um VGV de R$500 milhões para R$1.460 bilhões, uma taxa de crescimento composta de 30% ao ano. Já as vendas líquidas cresceram 282% no mesmo período, passando de R$348 milhões para R$1.3 bilhões, com taxa de crescimento anual composta de 40%. Próximo slide, por favor. De 2017 a 2021, a receita líquida cresceu 304%, passando de R$314 milhões para R$1.270 bilhões. No mesmo período, o lucro líquido cresceu 247%. Em 2017, o lucro foi de R$39 milhões e alcançou R$135 milhões em 2021, o que representa uma taxa de crescimento anual composta de 37%. Continuamos trabalhando com o intuito de manter um crescimento sustentável ao longo dos próximos anos e estamos confiantes para manter esta trajetória de sucesso. Passo agora a palavra ao João Hoppe, nosso diretor financeiro, que irá apresentar os destaques operacionais e financeiros. Boa tarde a todos. Por favor, passar ao slide número 9. As vendas líquidas 100% Plano & Plano, contratadas nos 12 meses de 2021, superaram R$1,3 bilhão, valor que representa o maior volume de vendas anuais na história da companhia. O comparativo entre os anos 2020 e 2021 mostra crescimento de 51,8% no acumulado anual de vendas. Em 2020, a venda havia sido de R$874 milhões. No quarto trimestre de 2021, as vendas somaram R$304 milhões, valor 7% superior ao registrado no mesmo período de 2020, quando somou R$284 milhões. Próximo slide, por favor. A companhia lançou no quarto trimestre 6 fases de empreendimentos novos e 4 novas fases de empreendimentos já lançados, totalizando um volume geral de vendas de R$565 milhões, que representa aceleração de 28,4% em relação aos R$440 milhões lançados no terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, o volume de lançamentos foi de R$1,46 bilhões em VGV, sendo 19 fases de empreendimentos novos e 9 fases de empreendimentos já lançados. O VGV total lançado, incluindo permuta, foi 2% acima dos R$1,43 bilhões lançados durante os 12 meses do ano anterior.
A participação da companhia nos lançamentos de 2021 foi de 100%. Próximo slide, por favor. Em 31 de dezembro de 2021, o indicador de venda sobre oferta, o VSO, dos últimos 12 meses foi de 39,2%. Ao comparar com o mesmo período de 2020, houve um aumento de 6,5 pontos percentuais no VSO em relação aos 32,7% de 31 de dezembro de 2020, refletindo o bom desempenho comercial e dado o maior crescimento nas vendas em comparação com o crescimento de estoque disponível para venda. Em comparação com 30 de setembro de 2021, observa-se redução do indicador devido ao alto VGV de 361 milhões de reais lançados em dezembro, próximo ao final do ano, que entra na base do cálculo do VSO, mas sem contrapartida em vendas, dado que houve somente um pequeno período ativo de vendas para esses lançamentos. A companhia apresentou aumento na proporção de vendas sobre lançamentos, ao comparar os resultados de 2021 com o ano anterior. Em 2020, foram 874 milhões de reais em vendas para 1,43 bilhões de reais em lançamentos, uma proporção de 61%. Já em 2021, foram 1 bi e 330 milhões de reais em vendas para 1,46 bilhões de reais em lançamentos, uma proporção de 90% maior que o ano anterior. Passar ao slide 13, por favor. A receita líquida da companhia somou 298 milhões de reais no quarto TRI 2021, montante 8,4% superior aos 275 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano anterior. A receita tem se mantido sólida, acompanhando a evolução das obras e as vendas dos nossos estoques de lançamentos, obedecendo a norma de reconhecimento da receita pela metodologia do POC. No acumulado do ano, a receita cresceu 41,1%, passando de 901 milhões de reais em 2020 para 1,27 bilhões de reais em 2021. Próximo slide, por favor. O lucro bruto ajustado no trimestre atingiu 93,7 milhões de reais. No acumulado do ano, o lucro bruto ajustado foi de 423 milhões de reais, um crescimento de 21,3% ante os 349 milhões de reais registrados em 2020 e acompanhando o forte crescimento de vendas no período. A margem bruta ajustada atingiu 31,4% no quarto TRI de 2021 e 33,3% no ano de 2021. O principal fator de pressão na margem foi o aumento dos preços das matérias-primas que todo o segmento imobiliário vem enfrentando, consequência da ruptura da cadeia de suprimentos de diversos materiais e aquecimento do setor de construção no Brasil. A companhia vem passando por um processo gradual de repasse da inflação para os preços. Com o desequilíbrio da cadeia produtiva causado pela pandemia e a rápida aceleração do INCC, o repasse imediato desse impacto em sua totalidade torna-se inviável e é necessário buscar o balanceamento ideal entre aceleração de vendas e repasse de preços ao longo do tempo. Adicionalmente, os imóveis vendidos antes da aceleração de preços têm recebimentos fixos, consequentemente tendo uma margem pressionada na medida que os custos subiram acima do esperado. Este efeito é reconhecido no resultado na medida do andamento da obra, de acordo com o POC. A companhia minimiza esse efeito nas novas vendas de unidades e em seu estoque, bem como vendas de unidades de novos lançamentos, de forma que esperamos a reversão da tendência e melhoria das margens brutas ao longo de 2022 e 2023. Queremos voltar a abordar e detalhar a forma na qual a Plano & acompanha seus custos de construção. Nossos custos de construção para cada empreendimento são acompanhados continuamente no detalhe em todos os itens que compõem o orçamento do empreendimento. A cada final de mês, temos a melhor visão possível do orçamento do empreendimento, que serve de base para o cálculo do POC daquele empreendimento. Não existe exceção. A cada mês, um orçamento atualizado e seus impactos são reconhecidos no nosso resultado. O orçamento atualizado de cada empreendimento tem um componente de custos incorridos e outro de custos a incorrer. O componente de custos incorridos está reconhecido pelos valores contratados, precisamente lançados de acordo com a realidade de preço daquele serviço ou material.
Já o componente de custos a incorrer está orçado pelos respectivos valores praticados e vigentes para plano e plano, atualizados e acrescidos pelo INCC para refletir a expectativa de inflação para essa nova contratação. Destacamos aqui alguns aspectos importantes dos custos a incorrer. Primeiro, a partir de maio de 2020, há quase 2 anos, implantamos o acompanhamento de indicador de inflação de custos específicos da plano e plano, dado que nosso perfil de custos é diferente da matriz base do cálculo do INCC. Chamamos esse indicador de ICPP, Índice de Construção Plano e Plano. De maio de 2020 até fevereiro de 2022, a diferença de variação do INCC e o nosso ICPP foi de 0,2%. Ou seja, nesse período o ICPP variou somente 0,2% acima do INCC, portanto, validando o uso do INCC como métrica para a estimativa de novos preços dos custos a incorrer. Segundo, na prática, na hora da contratação de um novo serviço ou compra de matéria-prima, às vezes o preço contratado é igual ao preço vigente em outras obras contratadas alguns meses antes, ou seja, abaixo do valor reajustado em nosso orçamento. Às vezes, o preço é muito próximo ao nosso orçamento, dado que já embutimos o INCC desde a última contratação. E, por fim, possivelmente, mas com pouca incidência, o valor contratado está acima do valor que consta no orçamento. Em qualquer dessas hipóteses, o novo custo é incorporado no orçamento da obra no final do respectivo mês de contratação. Terceiro, essa forma de orçar os custos a incorrer dá muita segurança para nós, dado que muitos desses serviços e ou materiais são contratados para entrega num curto prazo. E, nesses casos, em sua maior parte, temos preços fechados que não serão reajustados, tendo em vista que a entrega será num prazo muito curto. Dando exemplo prático, o serviço de pintura dura aproximadamente 6 meses em um empreendimento. E quando contratamos esse serviço, que inclui material e mão de obra, o preço para esse empreendimento não muda mais. Por último, existem exceções, no qual nosso orçamento não contempla um aumento de custo que eventualmente é alterado, mesmo após ser contratado. Nesses casos, o novo custo é atualizado automaticamente no final do mês nos orçamentos de todos os empreendimentos com custos a incorrer daquele serviço, de maneira a não gerar nenhuma defasagem entre o orçamento e a realidade. Próximo slide, por favor. O crescimento das despesas operacionais em 2021 comparado com 2020 foi inferior ao crescimento da receita líquida. As despesas comerciais passaram de 13,2% da receita do ano de 2020 para 11,8% em 2021, enquanto as despesas administrativas passaram de 6,6% da receita em 2020 para 6,3% no acumulado de 2021. As despesas operacionais do quarto trimestre de 2021 apresentaram valores 5,2% superiores ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente a uma concentração maior de especificações de condomínio no período e a maiores gastos com implantação e desenvolvimento de novos sistemas. Próximo slide, por favor. O lucro líquido atingiu R$ 27,4 bilhões no quarto TRI de 2021 e R$ 135 milhões no acumulado de 2021. O lucro anual representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior. A companhia entregou 10,6% de margem líquida no ano, apesar da pressão motivada pelo aumento de custo de matéria-prima. A companhia vem gradualmente repassando essa inflação de matéria-prima ao preço de venda das unidades em estoque e dos lançamentos, buscando recuperar a margem bruta e, consequentemente, a margem líquida. Próximo slide, por favor. A companhia apresentou o EBITDA ajustado de juros capitalizados de R$ 211 milhões, o que representa uma margem de 16,6%, um crescimento de 15,9% em relação aos R$ 182 milhões registrados em 2020. Próximo slide, por favor. Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta somou R$ 406 milhões. Considerando o caixa equivalente de 291 milhões, a dívida líquida atingiu 114 milhões no final do ano. Em 2021, houve nova queda da relação dívida líquida sobre patrimônio líquido. A relação dívida líquida sobre o PL passou de 37,6% em 31 de dezembro de 2020 para 36,1% em 31 de dezembro de 2021.
em consequência do aumento do patrimônio líquido no período e a geração de lucro dos últimos 12 meses. Próximo slide, por favor. Excluindo o efeito de pagamento de dividendos e recompra de ações, a operação da companhia apresentou geração de caixa de R$20 milhões no ano de 2021. Terminamos aqui nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Obrigado, Sr. João Hoppe. Agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, digitem *1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode removê-la da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta é de André Dibe, do Itaú BBA. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Queria fazer uma pergunta aqui mais relacionada aqui à parte de custo, para pegar um pouco da percepção de vocês, o que vocês estão sentindo aqui de tendência de preço, na conversa que vocês têm tido com fornecedores. Vocês têm conseguido antecipar compra ou se tem visto alguma pressão aqui? E, tendo essa pressão, quais que seriam os insumos mais pressionados? Mas para a gente entender se a gente deveria esperar novas rodadas de revisão aqui dos orçamentos nesse início de ano. Essa pergunta. Obrigado. André, boa tarde. É Rodrigo Von aqui falando. Bom, respondendo para você, a cada dia a gente tem uma pequena surpresa aqui, né? Mas hoje eu diria que os insumos mais pressionados aí são aqueles componentes do cimento, tá? Concreto, argamassas, rejuntes. Isso pegou de surpresa aí, aumentou realmente 15% aí na semana passada. A gente teve aí um arrefecimento aí do aço, mas agora já existe uma pequena pressão para ele subir, apesar da gente ter aí acordos de curto prazo, né, 2, 3 meses com preço fixo, que a gente vem procurando fazer aí na maioria dos nossos materiais. Sentimos também um pouquinho de pressão aí na mão de obra, né, mas isso também devido ao grande número de lançamentos e grande número de obras que o mercado vai ter que entregar aí, né, em 22 e 23, isso com certeza vai pressionar um pouquinho aí a nossa mão de obra. De resto, eu diria que a coisa está um pouco bem mais sob controle do que no ano passado, mas de qualquer forma, seguindo aí, pelo menos conforme foi falado bastante pelo João aqui, mais ou menos aí a cadência do INCC. Espero que, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Não, era isso mesmo, ficou claro. Obrigado. A próxima pergunta é de Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Mas falando aqui são duas perguntas. A primeira é em relação às despesas operacionais, né? Como vocês bem explicaram aí, teve um aumento expressivo aí em termos absolutos, mas até que a gente conseguiu ver uma diminuição aí no ano. A gente pode entender que esse patamar assim, de despesa em relação à receita é o que a gente deve ver para frente. E a segunda pergunta é em relação a mais ao momento de compra de terrenos, como vocês têm visto aí, algum tipo de arrefecimento de preço, ou como é que vocês avaliam aí esse cenário? Obrigado. Obrigado, Pedro. Aqui é o João. O áudio não estava perfeito, mas pelo que eu entendi, você estava perguntando nos patamares de despesas operacionais do SG&A. Nós tivemos um ganho sim esse ano e a gente está olhando para frente, 2022-2023, nossos planos são de continuar crescendo, seja em lançamento, seja em vendas, e aí, obviamente, o reconhecimento disso na receita. Então, a gente espera, ao longo desses 2 anos, algum ganho adicional de economia de escala. Então, pode esperar algum ganho ao longo desses próximos 24 meses. Ou seja, pode ter uma variação no mês ou no outro, lembrando que as despesas de vendas, de propaganda e publicidade são lançadas na medida que a gente faz esse gasto, então ele não é vinculado diretamente à receita, mas sim vinculado diretamente à venda. E, obviamente, depois dessa venda que cresce é reconhecido na receita. Mas a gente espera, sim, algum ganho de escala com diluição adicional de alguns pontos percentuais aí de SG&A.
A segunda pergunta relativa à compra de terrenos, de mercado de compra de terrenos, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Luna. Pedro, boa tarde, prazer em falar com você. Sobre terrenos, a gente tem visto uma mudança de comportamento nos últimos tempos. Por um lado, nós estamos vendo uma procura menor das empresas por novos terrenos, dado as dificuldades de viabilidade econômica, principalmente dos pequenos e médios, que estão muito mais tendo que equacionar o que já tem dentro de casa do que fazer novas aquisições. Isso, em tese, favorece as grandes empresas, aquelas mais capitalizadas e mais bem estruturadas. Por outro lado, a nova matriz de custo, ela está produzindo a necessidade de comprar terrenos, vamos dizer assim, com menos comprometimento do VGV. Portanto, apesar de a gente ter ainda muitas oportunidades de compra de terrenos em São Paulo, é um mercado muito grande, como nós estamos oferecendo em tese um valor menor pela aquisição, sempre tem uma negociação que leva um pouco mais de tempo, porque não é exatamente a percepção que o proprietário tinha. Mas, em grandes linhas, nós cumprimos as nossas metas de compra de terrenos em 2021, até superamos um pouco do que esperávamos, e você pode ver aí que nós estamos lançando ano a ano, crescendo o nosso volume de lançamentos e ainda mantendo o nosso land bank em torno de 10 bilhões de reais, que por enquanto nós consideramos ser um estoque de terrenos saudável para o crescimento da companhia. Perfeito, muito claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é de Elvis Credêndio, do BTG Pactual. Boa tarde, Luna, Rodrigo Von, João. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeiro sobre a questão dos subsídios, né, e do aumento da faixa da renda que se enquadra ali no grupo 1, né, no caso da verde e amarela. Queria entender como que vocês enxergam o reflexo dessas mudanças nas margens dos projetos da companhia, né? Se vocês pretendem continuar ou trabalhar mais nessa faixa depois desses ajustes que foi anunciado aí pelo governo nas últimas semanas. E a segunda pergunta é mais sobre até a implementação aí da redução, né, do subsídio, dos juros, né, no grupo 3, que foi aprovado ano passado, né, consequentemente a melhora do affordability dos compradores que estão dentro dessa faixa de renda. Como que vocês enxergam, né, essa mudança aí no grupo 3, ao passo que no SBPE, né, que fica ali o faixa 4, logo acima ali do grupo 3, a gente tem visto aí um aumento das taxas de financiamento, né? Então, a melhora do affordability no grupo 3 e uma piora no faixa 4. Queria entender como vocês estão vendo o trade-off entre produzir mais em uma dessas faixas do que em outra. É isso. Obrigado. Olá, Elvis. Obrigado pela sua pergunta. Bom, começando aqui pela questão do Casa Verde e Amarela em relação à nova curva de subsídio, a nova curva ela traz benefícios maiores para as unidades, para a renda até R$ 3.400 de renda familiar. Estas rendas hoje, a equação não está muito fácil e ela atingiria preços de imóveis que estão abaixo do que nós temos praticado. Então, ela não vai ajudar muito a nossa operação aqui na cidade de São Paulo. Sempre contribui um pouco, é verdade, mas não é tão significativa assim. A estratégia de crescimento de preço e de ticket que a gente tem adotado sai um pouco dessas faixas de renda que foram mais beneficiadas por essa nova curva. A gente está mais próximo do grupo 2 e do grupo 3 e destas faixas acima do Casa Verde e Amarela, como você mencionou. Até pouco tempo atrás, com a taxa de juros mais baixa, contratar pessoa física no SBPE ou no FGTS estava muito parecido. Hoje já descolou um pouco. Hoje, contratar no grupo 3 gera uma renda menor do que contratar no SBPE por conta do aumento da Selic e, obviamente, um aumento maior da taxa do SBPE em relação ao FGTS. Portanto, hoje, contratar no grupo 3 é melhor do que contratar no SBPE.
Obviamente, o aumento da taxa de juros, ele também aperta um pouco o incremento de renda nas faixas da classe média. Mas ainda nós estamos em patamares absolutamente aceitáveis e enquadrando o consumidor de classe média nos níveis atuais que o SBPE tem operacionalizado. Está ótimo, ficou bem claro. Obrigado. A próxima pergunta é da webcasting de André Santana. Olá, vocês poderiam comentar sobre a evolução do preço de venda ao longo de 2021 e perspectiva para 2022? E vocês veem a margem bruta voltando para os níveis de 2020? André, obrigado pela pergunta. Eu vou dar um dado aqui em relação ao crescimento de preço por metro quadrado. A gente tira o efeito do mix, quando a gente olha não só o ticket médio, né, para tirar esse efeito do mix, a gente olha o nosso preço por metro quadrado. De janeiro de 2021, já considerando aqui primeiros meses de 2022, nos últimos 13 meses, nosso preço de venda por metro quadrado cresceu 8%. Neste ano aqui, a gente não dá guidance oficial, mas a nossa busca é que mensalmente nós vamos ter incrementos de preço um pouquinho acima do INCC, dando ganhos de reais no nosso preço, para que ao final do ano aquela tendência que a gente já comentou de inversão da queda de margem, ela aconteça já na virada no começo desse ano e consistentemente, a partir desse ponto de inflexão, ele vá subindo ao longo de 2022 e 2023 para a gente atingir patamares de margem bruta que nós tínhamos 2 anos atrás. Então, só recapitulando, 8,05% de aumento de preço por metro quadrado nos últimos 13 meses e a margem bruta para frente, sem dar o guidance oficial, a gente vê o ponto de inflexão acontecendo no começo desse ano, primeiro trimestre desse ano, e a expectativa é que ele suba consistentemente ao longo dos próximos 18 a 20 meses, até o final de 2023. A próxima da web é de Rafael Heder, do Safra. Boa tarde. Poderiam dar mais detalhes sobre o aumento de preço de venda das unidades? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que na pergunta anterior a gente falou de aumento de preço de venda. Mais uma vez, a gente aumentou 8,05% nos últimos 13 meses, aumento de venda, preço de venda por metro quadrado. Então, isso tira o efeito da mudança de mix. E a tendência nossa para esse ano é, mês a mês, a gente aumentar o preço um pouco acima do INCC, ganho real em cima da inflação para recuperar nossas margens. A próxima é de Rafael Heder, do Safra. Poderiam dar mais detalhes sobre a divisão Space? Qual é o ticket médio das unidades e qual será a representatividade sobre o total de lançamentos em 2022? Obrigado. Olá, Rafael, boa tarde. O Space, ele tem ticket médio de R$290 mil, ou seja, acima do Casa Verde e Amarela. Nós já vendemos 43% das unidades da primeira fase. Como eu disse na abertura, em 2021 nós atingimos 10% de lançamentos nessa linha de classe média e a nossa expectativa é ampliar o crescimento nesta faixa para entre 2022 e 2023 chegarmos entre 30% e 35% do nosso portfólio. Esse é o nosso objetivo e é para isso que nós estamos trabalhando. Ainda na web, temos uma pergunta de Bruno Medeiro, da KB Investimentos. Boa tarde. Em virtude do aumento dos custos de produção, a empresa pretende acelerar os crescimentos do segmento acima do Casa Verde e Amarelo? Qual é a participação esperada para esse segmento em 2022? Olá, Bruno. Boa tarde. Como nós falamos aqui agora há pouco,
O nosso objetivo é chegar em torno de 30% do nosso portfólio na classe média baixa, acima do Casa Verde e Amarela. Esse ano, em 2021, foi em torno de 10% do lançamento, do volume de lançamento que nós fizemos. A próxima pergunta é de Renato Prudente. Em relação à previsão de lançamentos para o primeiro trimestre de 2022, eles serão mais distribuídos ao longo do trimestre ou ficarão novamente concentrados no final do trimestre? E dá para esperar um aumento das vendas neste próximo trimestre, contando com as unidades lançadas em dezembro último? Renato, boa tarde, obrigado pela pergunta. Os lançamentos, a gente não dá o guidance mês a mês de lançamentos. Nós temos um desejo interno nosso, aqui não é guidance, mas desejo interno nosso de crescer 2 dígitos baixos aí nos lançamentos desse ano. É um ano de muito cuidado nos lançamentos, a gente vai acompanhar isso ao longo do ano. A gente deve, se tudo caminhar conforme previsto, lançar um pouco acima do que a gente lançou no ano passado. A mudança na sazonalidade, para nós, ela acontecerá entre trimestres, ou seja, nos últimos 2 anos a gente teve uma concentração grande, mais de R$1 bilhão dos nossos lançamentos foram no segundo semestre. Este ano a gente pretende fazer uma distribuição mais homogênea ao longo dos 4 trimestres do ano. Então a gente não dá o guidance mês a mês, mas a tendência é haver uma sazonalidade menor em relação aos 2 anos anteriores. Em relação às vendas, a gente também não pode antecipar, mas as vendas estão boas nesse começo de ano e oportunamente ao fechamento aí do primeiro tri a gente solta nossa prévia operacional com as vendas do primeiro tri. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, para as considerações finais. Muito obrigado pela participação de todos. O ano de 2021 foi de superação, mas vocês viram aí que nós entregamos resultados históricos na companhia. Nosso trabalho é um trabalho resiliente e sustentável, de longo prazo. Estamos vendo um 2022 também desafiador, agora com essa nova perspectiva de inflação em relação à guerra, mas convictos de que o histórico mostra a nossa grande capacidade de adaptação e reação num mercado que é um mercado muito forte e pujante, que é o mercado do estado de São Paulo. Então, estamos confiantes aí, apesar das dificuldades, de mais um bom ano. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia e até a próxima. A teleconferência de resultados da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.